digo que isso só existe no Japão, ninguém acredita. O Japão possui uma cultura única e muito autêntica, deixa qualquer um impressionado. Quer conhecer as 10 coisas que só tem aqui no Japão? Então vocês estão assistindo o vídeo certo. Quando se trata de cultura, o Japão é o país que se destaca no meio de tantos outros países. Vamos começar com o Kairo. O Kairo, ele é um saquinho que te mantém aquecido, ele é descartável e você consegue levar ele em qualquer lugar. E o Kairo é um quebra-galho para qualquer pessoa, em qualquer momento e ocasião. Ele é um saquinho que tem um pozinho dentro, você pode esfregar ele para ativar o calor dele, ele começa a ficar quentinho. E ele é descartável, tá, gente? Ele só dura um certo tempo. Depois o pozinho endurece, aí você joga fora. Tem dois tipos de Kairo, tem o Kairo, que é um saquinho que você tem que esfregar, como eu citei pra vocês agora, e tem um outro que ele tem uma cola que você pode estar colando ele, fixando numa parte da roupa, então ele não fica solto, ele fica fixo na região que você escolheu deixar ele lá. Esse Kairo, ele é um ótimo produto, é um dos produtos mais vendidos em época de inverno. Pra quem não sabe, aqui no Japão estamos no inverno. O inverno daqui, gente, não é de Deus não, é um frio lascado aqui, vocês não têm ideia. Então esse Kairo, ele é um quebra-galho que você precisa ter todos os invernos, porque ele vai te ajudar a se manter aquecido, principalmente nos dias mais congelantes. Vitrine de comida plástica. Gente, em todos os restaurantes, pelo menos na maioria dos restaurantes, a gente come com os olhos. Porque na entrada dos restaurantes tem uma vitrine e nessa vitrine tem praticamente a amostra de todas as comidas que é servido naquele restaurante. Tudo que tá nessa vitrine é de mentira, é feito de plástico. E a qualidade disso é incrível, gente. É muito bem feito, é algo que chama atenção mesmo. Eu nunca vi isso no Brasil. Pode ser que hoje em dia tenha alguém que levou essa ideia daqui do Japão pro Brasil, mas no tempo que eu morei no Brasil, eu nunca vi um restaurante com uma vitrine de comida de plástico. Então, a vitrine de comida é uma coisa única daqui do Japão e é uma coisa muito linda de se ver. A expressão "você come com os olhos" é muito válida aqui no Japão. A receptividade e a educação dos comerciantes aqui no Japão é única. Aqui, todo lugar que você entra, os funcionários falam "sejam bem-vindos", em japonês, é claro, né, gente? É que eu tô falando em português para vocês poderem entender. E às vezes você entra na loja e muitas vezes a gente nem compra nada. A gente entrou, pesquisou, não agradou, a gente vai embora, não é? Não é? A maioria das vezes não acontece isso. E olha que no Brasil eu sei que existem muito funcionários de mau humor. Às vezes só pelo fato de você entrar e não levar nada, o funcionário fica possesso. Querendo ou não, o vendedor ele ganha por comissão, então ele fica possesso quando alguém entra e não leva nada, né? Aqui no Japão é outro nível, gente. Aqui no Japão eles te recebem com um sorriso e ainda falam "bem-vindos". Mesmo você saindo da loja sem ter levado nada, eles ainda agradecem você ter ido na loja. Então é uma educação de outro nível, gente. É um outro patamar, não é? Cachorro de rua não tem. Definitivamente não tem. Gato, de vez em quando você se esbarra com um e o outro, mas não é gato abandonado, porque gato é rueiro, né? Ele gosta de ficar na rua, aí quando bate uma fominha, ele volta para casa. Pelo menos a maioria dos gatos se sentem livres dessa forma e volta quando tem necessidade. É mais ou menos isso, né? Tem gato que não, tem gato que gosta da mordomia e nem se atreve a ir pra rua. Cachorro não, cachorro já é um pouco mais difícil, gente. O normal de acontecer de você se esbarrar com um cachorro e você ver que o cachorro tá abandonado, que ele tá lá sozinho, tá perdido ou tá abandonado. Não sabemos ao certo a real situação do cachorro, mas ele está lá sozinho. O normal daqui do Japão é a gente pegar o cachorro e levar ele para um lugar que é tipo uma delegacia de cachorro, sabe? Na verdade, é um lugar como se fosse para achados e perdidos. Então, quando você encontra um animal perdido por aí na rua, você pega esse animal e você leva para esse lugar. E esse lugar, ele fica com esse animal até 1 ou 2 semanas, depende muito da região. E esse lugar, ele faz a divulgação da foto do animal perdido
no site lá que é da cidade, né? Onde é um site que mostra os animais perdidos. Então esse lugar ele faz a parte dele, faz pelo menos o que pode fazer para estar ajudando esse animal a chegar até o dono dele, ou o dono chegar até o animal dele, né? Depois de divulgado, esse animal ele tem uma semana para ficar lá. Passou de uma semana, ele vai para adoção, e muitas vezes os cachorros que vai para adoção, eles têm um certo tempo determinado para serem adotados. Depois desse certo tempo determinado que passou, que acabou, os cachorros são sacrificados, porque depois de tantos processos, se o cachorro não conseguiu achar uma família, um lar, o cachorro ele é sacrificado. Então, por causa desse tipo de ação, não se vê tanto o cachorro de rua aqui no Japão. É muito difícil. E só para vocês terem ideia, as vendas de animais aqui no Japão, o custo é muito alto, muito. É absurdamente caro. E existem milhares de cachorros para serem adotados aqui no Japão e não tem um final feliz porque não conseguem achar um lar e acabam sendo sacrificados. Então é uma história um pouco triste, mas é isso que faz ter o controle de não ter cachorro de rua aqui no Japão. No Japão existe sim mendigo, gente, mas os mendigos daqui do Japão são um pouco mais reservados, acredito eu, pelo menos todos que eu vi. Eu nunca vi um mendigo mendigar na rua, pedir esmola, te abordar pedindo comida ou fazendo alguma apresentação de alguma coisa e depois pedir dinheiro para você, ou até mesmo se você parar num trânsito ele te abordar lá no vidro do seu carro, sabe, bater na janela lá do seu carro e pedir esmola ou pedir comida, pedir alguma coisa. Eu nunca vi isso aqui no Japão. Os mendigos daqui do Japão, posso dizer que eles são mais reservados, são mais na deles. Eles não ficam em qualquer lugar, gente. Não é em qualquer lugar que se vê mendigo. O lugar do Japão onde eu mais vi mendigo é no Central Park de Nagoya. Lá eu encontrei bastante mendigo, mas no dia que eu vi os mendigos, nenhum me abordou. Eu não vi nenhum mendigo abordando ninguém. Então eu achei assim, a forma deles agirem, a forma deles serem mendigos aqui é uma forma única, é diferente, sabe? E isso chama a atenção da gente, que nem eu sou do Brasil, então eu tô acostumada a ver os mendigos desesperadamente pedindo esmola pra gente. Ou às vezes não é nem dinheiro, eles só querem alguma coisa para comer. E aqui no Japão você não vê eles te abordando, você vê eles quietos na deles. E aqui no Japão existem bastante ONGs que ajudam eles, né? Então isso é muito bacana. Eles são amparados. Placa de estacionamento para gestante. Não sei se no Brasil tem, não sei se existe, se há possibilidade de existir, mas aqui no Japão existe uma placa especialmente para gestante. Então é o seguinte, assim que você engravida, você passa lá pelo primeiro pré-natal, a primeira consulta. Quando você tem a confirmação do médico que a sua gestação ela vingou, então você vai ter que ir lá na prefeitura para dar entrada no documento da criança, que aqui no Japão a gente chama de bostecho. Quando você dá entrada nesse documento da criança, você pode dar entrada também para poder ter acesso a essa placa de gestante. Porque assim, é diferente cada região para região, a prefeitura, o sistema da prefeitura pode mudar, né? Que nem eu vou falar um pouquinho de como foi o meu para vocês entenderem para que serve essa placa de gestante. Eu só fiz uso dessa placa com o Kenzo, porque até então eu nem sabia que existia essa placa. Foi uma funcionária da prefeitura que avisou eu e meu marido, porque se ela não tivesse falado sobre essa placa, a gente nem ia saber da existência dela. Quando a gente deu entrada no documento do Kenzo, a funcionária falou se a gente queria a placa de gestante, que é esta placa aqui. Ela permite você poder estacionar em áreas especiais. Tem as áreas que tem a faixa para cadeirante e para gestante. E mesmo que se tiver várias faixas que é de cadeirante, você também pode estar fazendo uso dessa faixa, não somente de gestante. Então é muito bom. Você não precisa ficar estacionando muito longe, ainda mais quando você tá com aquele barrigão e ter que ficar andando do estacionamento até o local onde você tá. É horrível, né? E sem essa plaquinha, mesmo você sendo gestante, você não pode estar estacionando em área de gestante ou cadeirante. Tem muitos lugares aqui do Japão que os estacionamentos de gestante e cadeirante precisa ser passado por uma... Como que fala? Você precisa passar por uma guarita, não é um estacionamento aberto, é um estacionamento fechado.
Então você tem que passar por uma guarita e na portaria tem uma câmera. Nessa câmera você mostra a plaquinha e eles te permitem entrar. E é muito bom, gente. Essa plaquinha é maravilhosa. Eu achei uma coisa assim, uma ideia incrível que tem aqui no Japão e me impressionou, gente. Então vocês que são aqui do Japão e me acompanham, me assistem sempre, não sabiam dessa dica, saibam que vocês têm direito a essa plaquinha. Então, caso vocês estão grávidas, gravidinhas aí, corram atrás dos seus direitos, que é uma coisa que vale a pena e muito. Gacha gacha. Para quem não sabe, gacha gacha são maquininhas de tralhas. Eu costumo falar que é tralhas, tá, gente? Existem diversas maquininhas com diversos brinquedinhos. Aí você coloca a moeda, tem diversos valores, tá, gente? Tem desde Hakuen até Gorhyakuen. E aí, quando você coloca a moeda, você gira, cai a bolinha com aquela tralhinha dentro. Eu costumo falar que é tralha porque é tralha, gente. É um vício esse gacha gacha. E a maioria dos lugares tem aqueles corredores imensos, cheio dessas maquininhas. As entradas dos restaurantes, quase todos têm uma maquininha ou duas de gacha gacha. Eu acho que duas, né? Uma, tipo, brinquedinho mais pra menina e outro brinquedinho mais pra menino. É o fim do mundo, gente. Em todo lugar do Japão você encontra um gacha gacha. No Japão existem dois tipos de gás, o gás encanado e o gás de companhia. O gás de rua é um pouco mais barato que o gás de companhia. O único problema é que se acontecer um desastre natural, o gás de rua é cortado e no meio da emergência a gente fica sem gás. E não dá pra ficar sem gás. Não dá. Já o gás de companhia é um pouquinho mais caro que o gás de rua, mas pouca coisa. E os botijão de gás não fica do lado do fogão, como vocês estão acostumados a ver aí no Brasil. Os botijão de gás daqui do Japão, eles costumam ficar do lado de fora, preso na parede. E aqui em casa, a companhia de gás costuma deixar sempre 2 botijão. E é sempre eles que controlam para ver quando tá faltando. E quando tá faltando, eles que vêm trocar. Eu não preciso fazer absolutamente nada, é eles que trocam. Isso é muito cômodo, porque eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu tinha que ficar levando o botijão vazio até o vendedor que passava com o caminhão. E o caminhão me entregava o cheio e era pesado, hein, gente? Vixe, Maria do céu! Então eu achei bem cômodo aqui no Japão, bem diferente. Por isso que virou pauta pro vídeo de hoje, né? Aqui no Japão existem limitações de vendas de produtos. Quando o produto começa a ser muito procurado, mas muito procurado, eles começam a limitar as vendas por pessoa. Foi o que aconteceu com o papel higiênico. Não sei se vocês lembram disso, mas aqui no Japão, pelo menos no Japão, começou uma onda, um surto de falta de papel higiênico, porque eu não sei o que levou os japoneses a ir atrás de papel higiênico e acabou que faltou papel higiênico pelo Japão inteiro. Não é bem que faltou, gente, eles começaram a controlar a venda dos papel higiênico, então eles começaram a limitar a quantidade desse produto por família. Então cada família podia levar até 2 pacotes. Ficou assim, gente. Então aqui no Japão eles controlam a quantidade de venda por pessoa para todo mundo conseguir ter acesso a esse produto. Não somente o papel higiênico, né, gente? Que nem a época que aconteceu o surto do coronavírus, aconteceu bem na época do surto de Kafunsho, que é alergia a pólen aqui no Japão, que é muito frequente, todos os anos tem uma época que o pólen tá bem forte e ataca muitas pessoas que têm alergia. Então a venda de máscaras já começa a subir. E aí, quando deu o surto do coronavírus aqui no Japão, as máscaras já ficou cada vez mais escassas. Aí começou as limitações. Álcool também, papel toalha também, gente. Foi uma coisa muito bizarra. Então foi uma coisa assim bem admirável do Japão ter se resolvido no meio desse caos com a população toda, né? Foi uma coisa assim bem coletiva, foi bem legal, bem intencionado. É muito legal poder conhecer uma cultura de um outro país, principalmente sabendo que é uma cultura muito diferente do que você está acostumado a ver. E até eu fiquei admirada com o conteúdo de hoje. Eu tenho muita coisa para contar sobre esse país incrivelmente maravilhoso, principalmente vocês que são amantes da Terra do Sol Nascente. Vocês vão pirar em cada coisa que eu trazer aqui pro canal. São culturas totalmente diferentes e vocês vão se encantar com cada uma delas. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir o vídeo de hoje. Não posso deixar de pedir a ajuda de vocês, de se inscreverem no canal e de me seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Beijos, até os próximos vídeos. Tchau!